Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite a todos. Graças a Deus que todos estão bem. Eu espero que sim. Com a graça de Deus. Maravilha. Vamos partir para que nós possamos nos interessar, que é se direcionar à razão da palavra de Deus. E antes de nós darmos início a ela, para quem não me conhece, eu me chamo Cristiano e pela Renovação Carismática de Campo Limpo, Diocese de Campo Limpo, faço parte, e tenho um grupo de oração. O nome do meu grupo de oração se chama Dai-me Almas, Paróquia Cristo Ressuscitado, Embu das Artes, Zona Sul de São Paulo. Hoje, amados irmãos e amadas irmãs, nós vamos entender pelos pormenores qual é a ideia na qual nós temos como igreja, corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, com esta temática. Porque como o corpo é todo, com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Portanto, como renovação carismática, como um movimento que tem a sua própria espiritualidade, assim como os outros movimentos, as outras pastorais fazem parte de um corpo. E nós fazemos parte do corpo, na qual cada um de nós, com seus ministérios diferentes, com as suas aptidões diferentes, nós fazemos parte também da Igreja Católica Apostólica Romana. Amados irmãos e amadas irmãs, mais uma vez o Senhor nos convida a nós darmos as mãos, no quesito cooperação. Porque hoje em dia a igreja parece que está caminhando de uma forma muito torta. O que eu quero dizer com isso? A impressão que nós estamos enxergando, a impressão que nós estamos vendo é que há uma divisão medonha, há uma divisão muito grande, que a qual nós não sabemos para onde vamos. Muitas vezes há padres divididos, muitas vezes leigos divididos, movimentos divididos por birras, por encrencas e por outras coisas más. O que a pandemia do Covid-19 fez? Que causou? Eu digo, do modo geral, a igreja toda, com todo o respeito, não citando nomes, mas uma coisa é certa e que nós temos que saber. Quantos padres pregam a verdade e são impedidos de falar a verdade? Quantos bispos também não ensinam os padres a orientar os fiéis? Há uma certa divisão dentro do corpo místico de nosso Senhor Jesus. Venhamos e convenhamos, nós estamos num rio de confusão. E isso não pode acontecer. Mas, Cristiano, por que há essa divisão totalmente diferente? Nós já bem sabemos os noticiários do padre Gabriel Vilaverde, até mesmo do padre Rodrigo Maria, que há muito tempo falava-se da verdade e agora já não fala mais. Mas o que acontece por detrás de tudo isso? Muitas vezes os leigos esquecem do exercício da oração. A oração era por uma via para que alguém possa permanecer. E eu digo, se a igreja é assistida pelo Espírito Santo, se a igreja é animada pelo mesmo, é pela força da oração que nós precisamos estar de pé. Porque o problema nosso é que a gente não se coloca em oração como o Senhor deseja. Fechar o teu quarto, o que é fechar o teu quarto? É entrar dentro de você, é fechar o olho e observar o que eu preciso mudar para ser um corpo místico da igreja. O que está faltando muitas vezes é uma autocrítica nossa, até mesmo uma autocrítica minha. O que eu tenho oferecido para o povo de Deus, o que eu tenho oferecido pelas almas, o que eu
cabe cada um de nós questionarmos o porquê que a igreja ainda é tão dividida. Há uma impressão e há uma constatação que os membros parecem que estão sem a cabeça. E quem é a cabeça? É Cristo. Cristo tem que guiar os nossos pensamentos, Cristo tem que guiar as nossas ações, Cristo tem que guiar uma igreja toda. Parece que, digamos assim, que nós estamos vivendo em um tiroteio, nós estamos perdidos como segue um tiroteio, um dito popular que a gente ouve muito por aí. A gente olha para um lado, os irmãos nada. A gente olha para o lado, estão se matando para levar a verdade. E aonde quer que se chega? É nessa pregação que nós vamos entender, lendo, você que tem a palavra de Deus, no livro de Coríntios, capítulo 12, versículo número 12 ao versículo 22. 1 Coríntios, Novo Testamento, versículo 12 até o versículo de número 22. A minha Bíblia que eu tenho aqui, ela não é da tradução da Ave Maria, mas eu vou dizer para você aonde se encontra essa leitura. Ela se encontra logo após da carta de São Paulo aos Romanos. Para ficar bem mais fácil, é só vocês acharem o capítulo 12 e o versículo 12 a 22. Coríntios 12, primeira carta de Coríntios, versículo 12 ao número 22. Está ok? Quem está perdido, fala misericórdia. Ninguém falou misericórdia porque achou. A gente tem que, se cientizar. Quem achou, levanta o dedinho. Só para saber. Então nós vamos ler para não perder o tempo, porque o relógio está correndo, que eu estou vendo aqui. Vamos lá. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no só Espírito, para formarmos um só corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Se o pé disser, eu não sou mão, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. E se o ouvido disser, eu não sou olho, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de pertencer ao corpo. Se o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs os membros, cada um deles do corpo, conforme quis. Se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? Mas, de fato, há muitos membros, no entanto, um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de ti, nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Bem mais ainda, mesmo os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são indispensáveis. Vamos parar até aqui, antes de nós iniciarmos a pregação, para entender a introdução da carta de São Paulo aos Coríntios. A saber, Paulo passou 18 meses em Corinto, anunciando o Evangelho. E a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ela é dirigida de uma comunidade que já reinava disputas e abusos, e ao mesmo tempo, é claro, andava numa crescente espiritual. Para resumir muito bem esta comunidade, a comunidade até que no início desta carta, ela vai falar das manifestações do Espírito. O que vem a ser?
os 9 carismas que a qual São Paulo descreve nesses primeiros versículos. Mas nós vamos nos ater a este versículo na qual nós estamos trabalhando ele. Porque São Paulo, como teólogo, ele trabalha a ideia de um corpo. Um corpo que tem várias partes, aonde são funcionadas em um conjunto. Agora nós vamos muito bem entender. Um corpo, os membros, sem a cabeça, funciona sim ou não? Não funciona, não tem como, né? Portanto, o corpo é sustentado justamente por uma estrutura óssea. Se a cabeça ela está de pé, é porque o osso do pescoço está segurando o crânio. Assim, da mesma maneira, os ossos são como que esqueletos que suportam e que seguram a nossa massa muscular. Quem já aprendeu ciência sabe que nós temos mais ou menos mais de 200 ossos. Portanto, o corpo, ele é constituído por mãos, pulsos, pés, pernas, coluna, pescoço, cabeça, a bacia aqui na qual serve para que nós possamos nos assentar nos bancos. Sendo assim, o corpo é formado por cabeça, pescoço, braços, pernas, cinturas, pé, bacia. Ou seja, são membros que se interligam com a cabeça. Mas para que tudo isso funcione, há órgãos internos. Quais são os órgãos internos que são integrados ao corpo? São órgãos internos. Nós falamos das partes do corpo externas. O coração, que faz bombear o sangue, e o cérebro, que a qual faz com que todos os órgãos do corpo humano possam entrar em um conjunto de concordância. Todo mundo já aprendeu ciências isso. Se o corpo parar, ou seja, se o coração parar, o cérebro ele vai continuar a funcionar, mas vai chegar em um determinado momento em que vai pifar. E o que dá? O fluxo sanguíneo, o oxigênio, a nossa respiração. Portanto, a igreja ela é alimentada pelo Espírito através de nós que somos os membros, cada ministério aqui representado. Não tem como estar o mesmo ministério sobre todos, porque o Espírito Santo ele vai distribuir ministérios, carismas para os outros. Por quê? Para um bom andamento da igreja. Porque Cristo é a cabeça. E sendo assim, a igreja é o corpo místico do mesmo. É o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aqui nós temos uma questão muito óbvia, da questão essencial do aspecto da interdependência. E nós vamos entrar aqui no pensamento de São Paulo. São Paulo considerava assim os fiéis como elementos que fazem parte de uma unidade orgânica. Nós fazemos parte da unidade orgânica da Igreja de Nosso Senhor Jesus. Sendo assim, uma comparação ao corpo humano, que fornece uma perfeita imagem de uma diversidade enraizada na unidade. Eu havia falado das partes fundamentais de nosso corpo humano. A igreja, que nós fazemos parte dela, que é seu corpo, ela é a presença física de nosso Senhor Jesus Cristo. À medida que ela prolonga o quê? O seu ministério. E esta doutrina se encontra não apenas nesta carta, mas em outras cartas que a qual São Paulo também escreve. Como o corpo humano,
ele une uma pluralidade de seus membros na unidade. Assim, Cristo é o que? O nosso princípio é Cristo. Nós não somos o princípio, nós somos os continuadores daquele que tem o quê? O princípio. Ou seja, o corpo não é considerado como soma dos membros, mas como o seu princípio vivificador. Por quê? O corpo, obviamente falando, equivale a uma pessoa. Do mesmo modo, Cristo em sua pessoa. Mais uma vez, São Paulo volta a tomar a imagem da comunidade de Corinto como o corpo de Cristo e a relação que deve existir entre seus membros. E em primeiro lugar, as categorias discriminatórias, ou seja, escravo ou livre, judeu ou grego, homem ou mulher, ricos ou pobres, já não existem pois foram abolidos pelo Senhor. E em segundo lugar, que nós todos, sem exceção, somos protagonistas da construção do reino de Deus. E nós vamos aqui entrar na significação da palavra corpo. A palavra corpo, na tradução grega, significa soma. E o capítulo 12, ele é dedicado exclusivamente aos dons do Espírito. E nessa palavra aqui tem um elemento muito principal que se chama cabeça. A significação da palavra cabeça, ela vem da palavra grega kephalé, que significa origem ou fonte. Paulo, ele vive num contexto do Império Romano, ou seja, daquele Império Romano que propõe àquela comunidade uma vida de escravos. E Corinto, além de viver um contraste mais ou menos assim, algumas pessoas tentando se sobressair, mas que infelizmente o Império Romano, tomado por todas as comunidades, assim impõe a questão de estar submissos ao seu próprio império. Mais uma vez, a palavra corpo, ela tem uma etimologia da palavra, de outro significado, que é do latim corpus. Aqueles que estudam a Bíblia vão lembrar de um termo, corpus paulino, ou seja, corpo paulino, cartas paulinas. Ou seja, significa a capacidade de sentir, ouvir, às vezes até reclamar, acender as nossas emoções através dele, perceber zonas de tensão, evidências de prazer. O corpo é isso. O corpo ele sente, tem variações do calor, variações do frio. Quando sente-se calor, a tendência é que nós estejamos suados, que nós possamos ter suor. Da mesma forma, o frio, a nossa pele fica meio estranha, meio gelada. Quem passou por frio sabe. Mas a questão é assim: o que é o corpo na ciência? Algumas vezes é chamado de objeto. Vamos pegar uma bola de beisebol, eu vou usar aqui por exemplo. Ela pode ser considerada o quê? Objeto, mas ela também consiste de muitas partículas, ou seja, partes das matérias. A bola que é bola, ela tem uma circunferência redonda. Assim, cada um de nós, seres humanos, nós temos uma forma corporal. E se a gente entrar na linguagem sexual ou até mesmo na linguagem pornográfica, o corpo na sociedade, olha a sociedade impondo, né? Um objeto. A sociedade, ela rotula o corpo
como um objeto de prazer para o sexo oposto. E qual é a função do corpo humano propriamente dito? Nós andamos, nós corremos, lembramos os fatos, começamos a retirar oxigênio da atmosfera também, pensamos e até mesmo executamos diversas atividades. Pois bem, quando nós nos tratamos da questão corpo humano, nós temos uma ideia da questão da anatomia humana. Aqueles que trabalham no Instituto Médico Legal precisam conhecer uma pessoa que falece, a como tratar como todo o corpo, embalsamar um corpo, assim como os judeus fazem, como uma pessoa que morre, na tradição judaica eles banham aquele corpo de bálsamo, para quê? Para que o corpo pudesse ter em ótimas conservações. Assim, infelizmente, quando as pessoas elas falecem, o corpo ele precisa estar bem cuidado. Embora a aparência precisa ser consertada, principalmente da questão do rosto. Muitas vezes o rosto ele fica desconfigurado. E há uma pessoa que trabalha no IML que faz a reconstrução facial. Ou seja, vai ficar mais ou menos uma pessoa que estava em vida. Não vai ficar muito legal, mas eles maquiam, deixam daquele jeito. Para quê? Para não ficar muito assustado para a pessoa quando vê a pessoa ali no caixão. Mas aqui é uma noção de como é a nossa igreja hoje. A nossa igreja hoje ela está mais ou menos assim, nessa comparação. Dentro de um EML, onde o corpo já não mais obedece aos nossos desejos. Mas qual é o princípio do corpo? A alma. E nós, muitas vezes, entramos no desânimo. O desânimo, muitas vezes, traz uma aparência morta. É o que eu quero falar já no início. A nossa igreja hoje, como está? Não digo unida. Eu digo assim, no tempo que nós vamos passar, mas infelizmente nós temos que passar. Questão da eleição. Padres a favor do governo do atual presidente, padres contrários ao atual presidente. Olha bem como se encontra. Olha como que a igreja está. Já basta a perseguição, já basta a calúnia, já basta as pessoas desanimarem, mas pela graça do Espírito Santo, hoje o Espírito Santo quer que você fique nessa posição de perseverança, dentro deste corpo que a qual o Espírito Santo dá para nós. Essa força, essa perseverança, não mais os abatimentos que nós vemos em alguns grupos, em algumas paróquias, em alguns locais. Tamanho abatimento espiritual está afetando em cada lugar. Até desanimador falar isso, mas qual é o princípio que faz com que a unidade do corpo esteja unida com a cabeça que é Cristo? É obedecer à voz de Nossa Senhora. Nossa Senhora está apelando para o Santo Deus, para fortificar a unidade do corpo, da nossa alma. Gozai do Santo Deus. E muitos de nós estamos desprezando as mensagens também. Para que a unidade do corpo ela possa se solidificar, para que a unidade do corpo ela venha prevalecer e se manter. Oração. É oração. Não tem outro método. Já estou encerrando, porque eu 5 minutos para encerrar essa colocação. Para que a unidade do corpo de Cristo esteja firme, nós precisamos estar encaixados na cabeça, que é Cristo. Que o Espírito Santo hoje possa dar uma maior clareza e entendimento. Nós não podemos ser
filhos rebeldes. Nós não podemos ser ovelhas negras que rejeitam a imagem do Cristo. Ele quer nos santificar, Ele nos quer levar uma vida mais além, uma vida plena. O que nós estamos fazendo? É pelo princípio da oração que nós temos que nos fortificar. Surgiu perseguição, se mantenha firme. Não seja como um caniço mole, que qualquer coisa, qualquer vez você é levado para outro canto. Deus o livre para seitas, Deus o livre para outras religiões, com todo respeito, mas se nós estamos aqui como católicos, nós vamos nos fortificar aqui. Não dá mais para a gente ser levado por qualquer sopa de doutrina estranha. Porque na maioria das vezes, o corpo perde um membro, muitas vezes, porque é seduzido por filosofias, é seduzido por religiões que não professam o que nós professamos, o Cristo. Mas, hoje, amados irmãos e amadas irmãs, é nós estarmos na fé, estamos de pé, estamos de corpo presente, mas focando o olhar de Jesus. Amém? Cada um de nós possamos nos levantar neste momento. E você que está de pé, de onde você está mesmo, é um compromisso que na qual nós vamos fazer para com Deus. Já foi falado agora nessa pregação da questão de nós termos um corpo, de nós fazermos parte deste corpo, porque nós somos membros. E cabe cada um de nós, amados irmãos e amadas irmãs, nos comprometermos com uma resposta. Jesus ele vai perguntar para você: meu filho, minha filha, você quer permanecer unido a mim? Ah, é você que vai responder para Deus. Se nós queremos de fato. Vamos pedir ao Senhor Jesus agora, nessa graça, nessa oração breve, o ministério vai preparar a oração. E assim nós possamos, que nós sejamos como crianças, ó minha alma, que nós sejamos como crianças que dependemos do colo de Deus, que nós dependemos da graça dele. Ó minha mãe, é a Virgem Maria, ela está nos acolhendo, ela está nos abraçando sempre e cada vez mais. Ela te acalma e ela te ensina. Te acalmar e te amá-la. Ó minha mãe, é a Virgem Maria. Ela quer te abraçar, ela quer pegar você na mão, a te amar. Ela está te acalmando, ela quer que você ame ela. Ela também te ensina. Diante desta música que nós acabamos de cantar, vamos continuando a cantar. É a Virgem Maria, ela que nos acolhe, ela vai te abraçar, perdoar e compreender.
Salvador Jesus Cristo. Boa noite a todos. Graças a Deus que todos estão bem. Eu espero que sim. A graça de Deus. Maravilha. Vamos partir para que nós possamos nos interessar, que é se direcionar à razão da palavra de Deus. E antes de nós darmos início a ela, para quem não me conhece, eu me chamo Cristiano e pela renovação carismática de Campo Limpo, Diocese de Campo Limpo, faço parte, e tenho um grupo de geração. O nome do meu grupo de geração se chama Dai-me Almas, Paróquia Cristo Ressuscitado, Embu das Artes, Zona Sul de São Paulo. Hoje, amados irmãos e amadas irmãs, nós vamos entender pelos pormenores qual é a ideia na qual nós temos como igreja, corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, com esta temática. Porque como o corpo é todo, com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Portanto, como renovação carismática, como um movimento que tem a sua própria espiritualidade, assim como os outros movimentos, as outras pastorais fazem parte de um corpo. E nós fazemos parte do corpo, na qual cada um de nós, com seus ministérios diferentes, com as suas aptidões diferentes, nós fazemos parte também da Igreja Católica Apostólica Romana. Amados irmãos e amadas irmãs, mais uma vez o Senhor nos convida a nós darmos as mãos, no quesito cooperação. Porque hoje em dia a igreja parece que está caminhando de uma forma muito torta. O que eu quero dizer com isso? A impressão que nós estamos enxergando, a impressão que nós estamos vendo é que há uma divisão medonha, há uma divisão muito grande, que a qual nós não sabemos para onde vamos. Muitas vezes há padres divididos, muitas vezes leigos divididos, movimentos divididos por birras, por encrencas e por outras coisas más. O que a pandemia do Covid-19 fez? Que causou? Eu digo, de modo geral, a igreja toda, com todo o respeito, não citando nomes, mas uma coisa é certa e que nós temos que saber. Quantos padres pregam a verdade e são impedidos de falar a verdade? Quantos bispos também não ensinam os padres a orientar os fiéis? Há uma certa divisão dentro do corpo místico de nosso Senhor Jesus. Venhamos e convenhamos, nós estamos num rio de confusão. E isso não pode acontecer. Mas, Cristiano, por que há essa divisão totalmente diferente? Nós já bem sabemos nos noticiários do padre Gabriel Vilaverde, até mesmo do padre Rodrigo Maria, que há muito tempo falava-se da verdade e agora já não falou mais. Mas o que acontece por detrás de tudo isso? Muitas vezes os leigos esquecem do exercício da oração. A oração era por uma via para que alguém possa permanecer. E eu digo, se a igreja é assistida pelo Espírito Santo, se a igreja é animada pelo mesmo, é pela força da oração que nós precisamos estar de pé. Porque o problema nosso é que a gente não se coloca em oração como o Senhor deseja. Fechar o teu quarto, o que é fechar o teu quarto? É entrar dentro de você, é fechar o olho e observar o que eu preciso mudar para ser um corpo místico da igreja. O que está faltando muitas vezes é uma autocrítica nossa, até mesmo uma autocrítica minha. O que eu tenho oferecido para o povo de Deus, o que eu tenho oferecido pelas almas, o que eu tenho dado pela igreja,
marcada onde nós questionarmos o porquê que a igreja anda tão dividida. Há uma impressão e há uma constatação que os membros parecem que estão sem a cabeça. E quem é a cabeça? É Cristo. Cristo tem que guiar os nossos pensamentos, Cristo tem que guiar as nossas ações, Cristo tem que guiar uma igreja toda. Parece que, digamos assim, que nós estamos vivendo em um tiroteio, nós estamos perdidos como segue um tiroteio, um dito popular que a gente ouve muito por aí. A gente olha para o lado, os irmãos nada. A gente olha para o lado, os estão se matando para levar a verdade. E aonde quer se chega? É nessa pregação que nós vamos entender, lendo, você que tem a palavra de Deus, no livro de Coríntios, capítulo 12, versículo número 12 ao versículo 22. 1 Coríntios, Novo Testamento, versículo 12 até o versículo de número 22. A minha Bíblia que eu tenho aqui, ela não é da tradução da Ave Maria, mas eu vou dizer para você aonde se encontra essa leitura. Ela se encontra logo após da carta de São Paulo aos Romanos. Para ficar bem mais fácil, é só vocês acharem o capítulo 12 e o versículo 12 a 22. Coríntios 12, primeira carta de Coríntios, versículo 12 ao número 22. Está ok? Quem está perdido, fala misericórdia. Ninguém falou misericórdia porque achou. A gente tem que, se cientizar. Quem achou, levanta o dedinho. Só para saber. Então nós vamos ler para não perder o tempo, porque o relógio está correndo, eu estou vendo aqui. Vamos lá. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no só Espírito, para formarmos um só corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Se o pé disser, eu não sou mão, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. E se o ouvido disser, eu não sou olho, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de pertencer ao corpo. Se o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs os membros, cada um deles do corpo, conforme quis. Se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? Mas, de fato, há muitos membros, no entanto, um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de ti, nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Bem mais ainda, mesmo os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são indispensáveis. Vamos parar até aqui, antes de nós iniciarmos a pregação, para entender a introdução da carta de São Paulo aos Coríntios. A saber, Paulo passou 18 meses em Corinto, anunciando o Evangelho. E a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ela é dirigida de uma comunidade que já reinava disputas e abusos, e ao mesmo tempo, é claro, andava numa crescente espiritual. Para resumir muito bem esta comunidade, a comunidade até que no início desta carta, ela vai falar das manifestações do Espírito. O que vem a ser? Os 9 carismas que a qual São Paulo descreve nesses primeiros versículos.
mas nós vamos nos ater a este versículo na qual nós estamos trabalhando ele. Porque São Paulo, como teólogo, ele trabalha a ideia de um corpo. Um corpo que tem várias partes, aonde são funcionadas em um conjunto. Agora nós vamos muito bem entender. Um corpo, os membros, sem a cabeça, funciona sim ou não? Não funciona, não tem como, né? Portanto, o corpo é sustentado justamente por uma estrutura óssea. Se a cabeça ela está de pé, é porque o osso do pescoço está segurando o crânio. Assim, da mesma maneira, os ossos são como que esqueletos que suportam e que seguram a nossa massa muscular. Quem já aprendeu ciência sabe que nós temos mais ou menos mais de 200 ossos. Portanto, o corpo, ele é constituído por mãos, pulsos, pés, pernas, coluna, pescoço, cabeça, a bacia aqui na qual serve para que nós possamos nos assentar nos bancos. Sendo assim, o corpo é formado por cabeça, pescoço, braços, pernas, cinturas, pé, bacia. Ou seja, são membros que se interligam com a cabeça. Mas para que tudo isso funcione, há órgãos internos. Quais são os órgãos internos que são integrados ao corpo? São órgãos internos. Nós falamos das partes do corpo externas. O coração, que faz bombear o sangue, e o cérebro, que a qual faz com que todos os órgãos do corpo humano possam entrar em um conjunto de concordância. Todo mundo já aprendeu ciências isso. Se o corpo parar, ou seja, se o coração parar, o cérebro ele vai continuar a funcionar, mas vai chegar em um determinado momento em que vai pifar. E o que dá? O fluxo sanguíneo, o oxigênio, a nossa respiração. Portanto, a igreja ela é alimentada pelo Espírito através de nós que somos os membros, cada ministério aqui representado. Não tem como estar o mesmo ministério sobre todos, porque o Espírito Santo ele vai distribuir ministérios, carismas para os outros. Por quê? Para um bom andamento da igreja. Porque Cristo é a cabeça. E sendo assim, a igreja é o corpo místico do mesmo. É o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aqui nós temos uma questão muito óbvia, da questão essencial do aspecto da interdependência. E nós vamos entrar aqui no pensamento de São Paulo. São Paulo considerava assim os fiéis como elementos que fazem parte de uma unidade orgânica. Nós fazemos parte da unidade orgânica da Igreja de Nosso Senhor Jesus. Sendo assim, uma comparação ao corpo humano, que fornece uma perfeita imagem de uma diversidade enraizada na unidade. Eu havia falado das partes fundamentais de nosso corpo humano. A igreja, que nós fazemos parte dela, que é seu corpo, ela é a presença física de nosso Senhor Jesus Cristo. À medida que ela prolonga o quê? O seu ministério. E esta doutrina se encontra não apenas nesta carta, mas em outras cartas que a qual São Paulo também escreve. Como o corpo humano, ele une uma pluralidade de seus membros na unidade. Assim Cristo é o que? O nosso Cristo.
Nosso princípio é Cristo. Nós não somos o princípio, nós somos os continuadores daquele que tem o quê? O princípio. Ou seja, o corpo não é considerado como soma dos membros, mas como o seu princípio vivificador. Por quê? O corpo, obviamente falando, equivale a uma pessoa. Do mesmo modo, Cristo em sua pessoa. Mais uma vez, São Paulo volta a tomar a imagem da comunidade de Corinto como o corpo de Cristo. E a relação que deve existir entre seus membros. E em primeiro lugar, as categorias discriminatórias, ou seja, escravo ou livre, judeu ou grego, homem ou mulher, ricos ou pobres. Já não existem, pois foram abolidos pelo Senhor. E em segundo lugar, que nós todos, sem exceção, somos protagonistas da construção do reino de Deus. E nós vamos aqui entrar na significação da palavra corpo. A palavra corpo, na tradução grega, significa soma. E o capítulo 12, ele é dedicado exclusivamente aos dons do Espírito. E nessa palavra aqui tem um elemento muito principal que se chama cabeça. A significação da palavra cabeça, ela vem da palavra grega kephalé, que significa origem ou fonte. Paulo, ele vive no contexto do Império Romano, ou seja, daquele Império Romano que propõe àquela comunidade uma vida de escravos. E Corinto, além de viver um contraste mais ou menos assim, algumas pessoas tentando se sobressair, mas que infelizmente o Império Romano, tomado por todas as comunidades, assim impõe a questão de estar submissos ao seu próprio império. Mais uma vez, a palavra corpo, ela tem uma etimologia da palavra, um significado, que é do latim corpus. Aqueles que estudam a Bíblia vão lembrar de um termo, corpus paulino, ou seja, corpo paulino, cartas paulinas. Ou seja, significa a capacidade de sentir, ouvir, às vezes até reclamar. Acender as nossas emoções através dele, perceber zonas de tensão, evidências de prazer. O corpo é isso. O corpo ele sente, tem variações no calor, variações no frio. Quando sente-se calor, a tendência é que nós estejamos suados, que nós possamos ter suor. Da mesma forma, o frio, a nossa pele fica meio estranha, meio gelada. Quem passou por frio sabe. Mas a questão é assim: o que é o corpo na ciência? Algumas vezes é chamado de objeto. Vamos pegar uma bola de beisebol, que eu vou usar aqui, por exemplo. Ela pode ser considerada o quê? Objeto. Mas ela também consiste de muitas partículas, ou seja, partes das matérias. A bola que é bola, ela tem uma circunferência redonda. Assim, cada um de nós, seres humanos, nós temos uma forma corporal. E se a gente entrar na linguagem sexual ou até mesmo na linguagem pornográfica, o corpo na sociedade, olha, a sociedade impondo, né? Um objeto. A sociedade, ela rotula o corpo como um objeto de prazer para o sexo oposto. E qual é a função do corpo humano propriamente dito? Nós andamos
nós corremos, lembramos os fatos, começamos a retirar oxigênio da atmosfera também, pensamos e até mesmo executamos diversas atividades. Pois bem, quando nós nos tratamos da questão corpo humano, nós temos uma ideia da questão da anatomia humana. Aqueles que trabalham no Instituto Médico Legal precisam conhecer uma pessoa que falece, a como tratar como todo o corpo. Embalsamar o corpo, assim como os judeus fazem, como uma pessoa que morre, na tradição judaica, eles banham aquele corpo de bálsamo. Para quê? Para que o corpo pudesse ter em ótimas conservações. Assim, infelizmente, quando as pessoas elas falecem, o corpo ele precisa estar bem cuidado. Embora a aparência precisa ser consertada, principalmente da questão do rosto. Muitas vezes o rosto ele fica desconfigurado. E há uma pessoa que trabalha no IML que faz a reconstrução facial. Ou seja, vai ficar mais ou menos uma pessoa que estava em vida. Não vai ficar muito legal, mas eles maquiam, deixam daquele jeito. Para quê? Para não ficar muito assustado com a pessoa quando vê a pessoa ali no caixão. Mas aqui é uma noção de como é a nossa igreja hoje. A nossa igreja hoje ela está mais ou menos assim, nessa comparação. Dentro de um EML, onde o corpo já não mais obedece aos nossos irmãos. Mas qual é o princípio do corpo? A alma. E nós, muitas vezes, entramos no desânimo. O desânimo muitas vezes traz uma aparência morta. É o que eu quero falar já no início. A nossa igreja hoje, como está? Não digo unida. Eu digo assim, no tempo que nós vamos passar, mas infelizmente nós temos que passar. Questão da eleição. Padres a favor do governo do atual presidente, padres contrários ao atual presidente. Olha a briga, como se encontra. Olha como que a igreja está. Já basta a perseguição, já basta a calúnia, já basta as pessoas desanimarem, mas pela graça do Espírito Santo, hoje o Espírito Santo quer que você fique nessa posição de perseverança, dentro deste corpo que a qual o Espírito Santo dá para nós. Essa força, essa perseverança, não mais esse abatimento que nós vemos em alguns grupos, em algumas paróquias, em alguns locais. Tamanho abatimento espiritual está afetando em cada lugar. Até desanimador falar isso, mas qual é o princípio que faz com que a unidade do corpo esteja unida com a cabeça que é Cristo? É obedecer à voz de Nossa Senhora. Nossa Senhora está apelando para o Santo Deus, para fortificar a unidade do corpo, da nossa alma, gozai do Santo Deus. E muitos de nós estamos desprezando as mensagens também. Para que a unidade do corpo ela possa se solidificar, para que a unidade do corpo ela venha prevalecer e se manter. Oração. É oração. Não tem outro método. Já estou encerrando, porque eu tenho 5 minutos para encerrar essa colocação. Para que a unidade do corpo de Cristo esteja firme, nós precisamos estar encaixados na cabeça, que é Cristo. Que o Espírito Santo hoje possa dar uma maior clareza e entendimento. Nós não podemos ser filhos rebeldes. Nós não podemos ser ovelhas negras que rejeitam a imagem do Cristo. Ele quer nos santificar, Ele nos quer levar uma vida mais além, uma vida plena,
nós estamos fazendo? É pelo princípio da oração que nós temos que nos fortificar. Surgiu perseguição, se mantenha firme. Não seja como um caniço mole, que qualquer coisa, qualquer vez você é levado para outro canto. Deus o livre para seitas, Deus o livre para outras religiões, com todo respeito, mas se nós estamos aqui como católicos, nós vamos nos fortificar aqui. Não dá mais para a gente ser levado por qualquer sopa de doutrina estranha. Porque na maioria das vezes, o corpo perde um membro, muitas vezes, porque é seduzido por filosofias, é seduzido por religiões que não professam o que nós professamos, Cristo. Mas, hoje, amados irmãos e amadas irmãs, é nós estarmos na fé, estarmos de pé, estarmos de corpo presente, mas focando o olhar de Jesus. Amém? Cada um de nós possamos nos levantar neste momento. E você que está de pé, de onde você está mesmo, é um compromisso que na qual nós vamos fazer para com Deus. Já foi falado agora nessa pregação da questão de nós termos um corpo, de nós fazermos parte deste corpo, porque nós somos membros. E cabe cada um de nós, amados irmãos e amadas irmãs, nos comprometermos com uma resposta. Jesus ele vai perguntar para você: meu filho, minha filha, você quer permanecer unido a mim? Ah, é você que vai responder para Deus. Se nós queremos de fato. Vamos pedir ao Senhor Jesus agora, nessa graça, nessa oração breve, o ministério vai preparar a oração. E assim nós possamos. Que nós sejamos como crianças. Como criança, ó minha alma. Que nós sejamos como crianças que dependemos do colo de Deus. Que nós dependemos da graça dele. Ó minha mãe, é a Virgem Maria. Ela está nos acolhendo, ela está nos abraçando sempre e cada vez mais. Ela te acalma e ela te ensina. Te acalmar e te amá-la. Ó minha mãe, é a Virgem Maria. Te abraçar, ela quer pegar você na mão, a te amar, ela está te acalmando, ela quer que você ame ela. Ela também te ensina. Diante desta música que nós acabamos de cantar, vamos continuando a cantar. É a Virgem Maria.